Graça e paz. Amém? Amém. Vamos estar fazendo a leitura para iniciar o culto, irmãos. No livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 3 em diante. Os irmãos acharam? Mateus, capítulo 13, do versículo 13 em diante. Amém? Amém. A parábola do semeador. E falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram: Por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver e que vós vedes, e não ouviram. E ouviram que vós ouves, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a rejeição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Amém. Glória Então a Deus. vamos continuar dando louvores ao Senhor, glorificando o seu nome. Irmãos, vamos estar realmente louvando, buscando, porque nós estamos, Senhor Jesus, aqui apresentando louvor, apresentando a nossa vida o nome do Senhor Deus, e para que glorifique o nome do Senhor. Então vamos estar realmente, não estamos aqui participando simplesmente do ouvido. Estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. Os irmãos que puderem, continuem em pé. Vamos adorar e exaltar o nome dele através de canções. Em nome de Jesus. Glória a ti, Jesus. Obrigada, Pai. Jesus, Deus maravilhoso. Ao que se acendeu
Glória a Deus. Os irmãos encontraram aí? Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que esperais. Algumas versões dizem para viver o propósito que o Senhor deseja. Diga comigo assim, ó. Deus está me dizendo nessa noite. Deus está me dizendo nessa noite. Mas é só para quem crê. Os vivos vieram nessa noite? Amém. E os crentes? Amém. E os que vão morar no céu? Amém. E os que já são salvos? Glória a Deus. Então fala com convicção. O Senhor está dizendo para mim nessa noite. O Senhor está dizendo para mim nessa noite. Os pensamentos dele ao meu respeito. Os pensamentos dele ao meu respeito. E são pensamentos de paz. São pensamentos de paz. Livres de todo mal. Livres de todo mal. Para dar os desígnios Para dar os desígnios do Senhor. do Senhor. Para a minha vida. Para a minha vida. Vou ler o versículo 12. Então, ó, veja bem, eu gosto de ler já explicando. A minha ansiedade para ensinar a palavra, tanto eu gosto de ler já explicando. Esse então quer dizer assim, você entendeu o que está escrito no 11? Aí o autor vai falar, então me invocareis, diz o Senhor, e ireis, e orareis a mim, e eu os ouvirei. Então me invocareis, ireis, caminhareis, prosseguireis na caminhada cristã, e orareis a mim, vai clamar, vai invocar. Sabe a minha resposta para vocês? Diz o Senhor, eu ouvirei. Não importa a situação, não importa o que você fez, o que deixou de fazer, o que aconteceu ontem, o que aconteceu 10 minutos atrás, o que aconteceu 1 hora atrás. Eis que esses são os pensamentos de Deus a nosso respeito. Pensamentos de paz, liberdade de todo mal. E isso, livres do mal, para continuar libertos sempre e viver o propósito de Deus. Nosso grupo, vida com propósito. Esse versículo, apesar de muitas versões não ter a palavra propósito, mas ele está falando de propósito. Os pensamentos de Deus a teu respeito, ao meu respeito, são pensamentos de paz. Chega de acusação. Chega de se prender ao passado. Chega de influências contrárias. São pensamentos de paz, livres de todo mal. E tem um propósito para viver os desígnios do Senhor. Aí ele chama ele e você diz, ei, olha aqui, ó. Quando você entende isso, pode orar, pode clamar, porque eu ouvirei. Glória a Deus. E o versículo 14 ainda vai dizer assim, o 13, perdão, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Vamos nos ater, depois você lê o capítulo inteiro na sua casa, mas vamos nos ater nesses 3 versículos. Vamos nos ater nesses 3 versículos. Jeremias 29, 11, 12 e 13. Eis que esses são os pensamentos que penso a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de guerra. Pensamentos de paz, livre de todo mal, para viverdes as minhas promessas, para viverdes o que vocês esperam para vossas vidas. Só que a sua vontade está alinhada com a vontade de Deus. Aí você vai ver tudo que você espera para a sua vida. Então compreendereis isso e me invocareis para dar força, para levantar. Sabe, essa invocação é aquela assim, Deus, mas eu não tenho força nem para ficar de pé. Quanto mais viver tudo isso que o irmão está falando, que é grande demais. Então me invoca. Eu te fortaleço hoje. Em nome de Jesus. Eu renovo tuas forças hoje. Glória a Deus. Aí ireis, aí caminhareis um pouco, e orareis a mim, e eu ouvirei a sua oração, porque eu tenho promessa na tua vida, porque eu tenho um pacto contigo, porque eu tenho uma aliança com você, porque eu tenho um projeto no teu viver, um propósito dos seus dias. Eu ouvirei a tua oração. E depois vem ainda um novo passo, um novo estágio de comunhão. E buscar-me-eis, e toda vez que me buscar de todo o coração, me encontrarei. Glória a Deus. 3 versículos que conotam 3 níveis de comunhão com Deus. O primeiro é a pessoa em dúvida, é a pessoa insegura, é a pessoa naquele estágio da vida que não sabe
o nada do amanhã, no sentido de não ter nenhuma esperança. A gente não sabe mesmo nada do amanhã, pertence a Deus. Mas a gente tem sonhos, desejos, a gente apresenta para o Senhor. Esse personagem do versículo 11 está arrebentado, está destruído, está arrasado, emocionalmente, espiritualmente, ministerialmente. É ignorante em relação a Deus, mesmo já tendo às vezes frequentado a igreja, ter participado de uma denominação, ter vivenciado experiências com o Senhor, mas a situação dele hoje é de total desânimo, de total desejo de desistir. Vou apagar a luz, pode apagar agora? Amém? Nós lemos aí. Aí, no íntimo desse personagem, que pode ser eu, pode ser você, isso não que seja de contínuo, mas pode ser fase da nossa vida. Insegurança, medo. E sabe, a pior situação que vem na nossa mente nesses momentos? O que será que Deus pensa de mim? Parece que até Deus desistiu de mim. Eu acho que nem Deus não vai adiantar mais. E ainda a pessoa meio confusa, ela diz assim: não que eu não creia que Ele seja poderoso e suficientemente grande para me abençoar, eu até creio, mas acho que eu mesmo não consigo mais, eu mesmo não tenho mais força para receber. Lá no íntimo, a gente não confessa com os lábios, mas esse emaranhado de sentimentos, esse embrulho de emoções dentro de nós, pode estar dizendo assim: nem com Deus não vai dar mais certo. O que será que Ele pensa a meu respeito? Ele está falando comigo e com você nessa noite. Os meus pensamentos, diz o Senhor, ao teu respeito, são pensamentos de paz. Aleluia. Não são de guerra. Fique em paz. E a guerra aí não é guerra contra ninguém, é a guerra interior. Porque o oposto de paz aí e guerra, o oposto da paz interior é a guerra interior. Então os planos de Deus para mim e para a tua vida são planos de paz. Amém. Me levantei. Que boa informação você me deu, irmão. Que excelente informação eu recebi. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, revigorou, revitalizou. Alma, corpo, espírito, corpo e alma foram todos revitalizados, foram todos reanimados. Revivificou o meu ser. Oh, glórias. Aleluia. Vamos para o estágio 2. Versículo 12. E então clamareis a mim. Quem estava... O comecinho do 12 ainda faz parte do processo de transição do 1 para o 2. O comecinho do versículo 12 faz parte de transição do estágio 1 para o estágio 2. Diga estágio 1. Estágio 1. A pessoa está arrasada. Não precisa ficar com medo, não é você. Se você não está, fala glória a Deus, né? Diga assim, estágio 1. Estágio 1. A pessoa está arrasada. A pessoa está arrasada. Mas o que Deus tem para ela Mas o que Deus tem para ela são pensamentos de paz. são pensamentos de paz. São pensamentos de vitória. São pensamentos de vitória. Aí, e passando para o estágio 2, ela vai invocar o Senhor. Ela vai invocar ao Senhor. Do 11 para o 12 passou do estágio 1 para o estágio 2. Ela vai invocar o Senhor. Aí, irmãos, há uma confusão no mundo espiritual. Aquele em quem você estava nas mãos e talvez nem sabia, vai ficar preocupado. Que isso? Quem é aquele? O inimigo. Ele vai dizer: antes estava se rastejando, esmolando até carinho, esmolando até afeto, estava pedindo esmola até de atenção, agora está querendo ficar de pé. Opa, vamos agir, o inimigo diz. Vamos tentar impedir isso. Aí você fez o clamor. Aí vem de novo medo, insegurança. Agora mesmo já de pé, mais animado, a frota parece que é maior. Os questionamentos agora são outros.
outros questionamentos, mas que tentam te derrubar do mesmo jeito. Diga, outros questionamentos. Outros questionamentos. Outras acusações. Outras acusações. Que é o inimigo. E é o inimigo. Vamos falar, tentando me derrubar. Tentando me derrubar. Mas ele já perdeu. Se você quer dizer, ele já perdeu. Ele já perdeu. Já está derrotado. Já está derrotado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, o único que pode impedir você, eu, nós, de vivermos o que Deus tem para nós vivermos, somos nós mesmos. É o único. Satanás já foi derrotado. Amém. Ele é ardiloso, ele é sagaz, ele vai ficar tentando, achando brecha, querendo convencer você que não, mas ele já foi derrotado. O mundo, mas tem um mundo, irmão Ronaldo. No mundo tereis, mas eu venci. Mas como é que começa o versículo? Tenho-vos dito isso para que tenham paz. Evangelho de João 16:33, né? Depois a gente confere. Tenho-vos dito isso para que tenham paz. Está no mesmo versículo. Só que a gente gosta tanto de aflição que a gente até esquece o começo do versículo. Não é versículo diferente, está no mesmo. Jesus falou: tenho-vos dito isso para que tenham paz. Quer dizer, eu vou dar um aviso para vocês. Para que tenham paz, eu vou avisar vocês. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Glória a Deus. Se ele já venceu o mundo e venceu por nós, porque nós temos aprendido aqui o seguinte: a nossa luta, né, Guilherme? É a luta dele. Nós passa a nossa luta tudo para ele, mas a vitória dele é a nossa vitória. A nossa luta a gente entrega para Cristo, mas a vitória de Jesus é a nossa vitória. E ele triunfou, e ele foi vencedor, e você vai ser vencedor também. E mais que vencedor ainda, um vencedor transformado. Vai chegar no pódio transformado. Aleluia. Vai romper a linha de chegada transformado. Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Uma coroa me espera, que o bondoso Deus me dá. Combati o bom combate. Vai chegar lá, você vai chegar lá, vitorioso e transformado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O único que pode impedir é você mesmo. O diabo já foi derrotado. O mundo ele venceu também. E a vitória dele é a nossa vitória. Mas para mim e para você, ele deu a oportunidade de abrir a porta do coração ou não. De crer ou não. De desejar caminhar com ele ou não. Uma coisa que deve passar pelo seu pensamento, que passa pelo meu e passa pelo de todos os cristãos, principalmente os crentes evangélicos, mais experientes que quem está começando. Por que será que há essa alternância, essa variação em relação a resultado na vida das pessoas? Eu conheço gente que realmente foi transformada. O evangelho no Brasil cresceu. Tem muita gente que envergonha o evangelho, mas com certeza você conhece muita gente que realmente foi transformada. Realmente é um milagre. A vida dela deu certo. Pode ser um amigo, pode ser um parente. Você, sua família, uma fala da tua vida. Mas você ou outro, você deve olhar assim: mas por que tanta gente cai? Tanta gente não vive tudo aquilo que Deus tem para ela viver? E essa dúvida, ela é uma barreira para a nossa fé. Essa dúvida é um grande impedimento que o inimigo usa, mesmo ter sido derrotado, mas ele usa estratégias diferentes para impedir nele o seu crescimento espiritual. Proclame assim, no nome de Jesus, diga hoje, em nome de Jesus, os impedimentos que bloqueiam o meu crescimento espiritual. Bate no pé, você fala: o meu crescimento espiritual. E não cair por terra. Em nome de Jesus. E eu vou viver o propósito de Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor.
recebe, ou às vezes até assim, alguns recebem, mas não são todos que recebem. Por que tanta oscilação? É Deus que falha? É o pastor que não prega direito? Onde está o erro? Nós vamos aprender isso essa noite. Em nome de Jesus. Está com fé? Está vencendo o calor aí, amém? A presença de Deus é mais real que esse calor, amém? Amém. E aí o que ele tem para a sua vida também, em nome de Jesus. Nós lemos aí em Jeremias 29. Os propósitos de Deus para a nossa vida são propósitos de paz. O pensamento tem a ver com propósito, tem a ver com desígnio, plano de esperança, plano de vitória. Quarta-feira nós falamos sobre semente, como disse para os irmãos, uma pincelada. O tema da aula era outro, mas nós falamos sobre semente. Você não precisa ler, depois você pode ler em sua casa. Gênesis capítulo 1, versículo 11, 12, 13 por ali, fala que Deus criou cada semente segundo a sua espécie. Cada semente segundo a sua espécie. E isso, vamos pensar do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista natural, você sabe, né? Para se colher laranja tem que plantar o quê? Uma semente de laranja. Para se colher limão tem que plantar o quê? Uma semente de... Apesar de que a laranja não tem semente na natureza, ela foi enxertada no limão, mas ela para exemplificar. Para colher goiaba tem que plantar uma semente de... Deus não criou uma semente só que desse qualquer árvore que o homem desejasse. Ele criou uma semente para cada espécie. Então cada árvore vai produzir um tipo de fruto diferente. E vai pensando na semente e na sua vida. A semente é uma coisa muito poderosa. Porque dentro de uma semente... essa pintinha aqui, vocês estão vendo que tem uma pintinha na parede. Dentro de uma semente tem tudo. Dentro de uma semente tem caule, não tem? Tem, porque quando crescer a árvore, crescer da semente, vai crescer o caule. Dentro da semente tem raiz? Tem. Tem os galhos? Tem. As folhas? Tem. O fruto? Tem. Uma nova semente? Está tudo numa semente. Está tudo numa só semente. Então, Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8, tem aquele versículo clássico. De Deus não se zomba, porque Ele não deixa se escarnecer. Pois tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8. Não se deixe escarnecer. Deus não pode zombar de Deus. Deus não se escarnece por ninguém. Porque tudo que o homem plantar, isso também ceifará, isso também colherá. Aquele que semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Então, você é a terra que Deus quer plantar a semente. E a semente é o potencial que Deus colocou na tua vida. Ele já plantou. A gente está, nos dias de hoje aqui, no momento de hoje, simulando uma situação. Ele quer plantar a semente. E você é a terra, mas você também pode ser um agricultor com as suas atitudes. Aí eu sou crente, eu sou tantos anos já crente, servo de Deus vivo, e eu recebo palavras de maravilhas, eu vejo testemunho de maravilha. Olha o irmão Sebastião, conheci ele há pouco tempo, mas já vi grandes coisas ver na vida do irmão Sebastião, testemunho de vitória, de bênção, família abençoada, né? E aí alguém pode pensar, mas por que no outro não dá certo? Gálatas 6, principalmente o versículo 8, explica. O meu pezinho de limão ali, eu estou lutando com ele. Tá, esconde atrás da moto, ali tem um pezinho de limão ali. Porque tem dia que o limão vai para 10 reais, agora está muito pouco, mas ele o limão vai para 10 reais, eu não vou mais pagar o limão, né? Aí eu tenho que pôr esterco no pezinho de limão. Plantar, vamos imaginar plantar também, como cuidar da plantação. Eu já plantei ele, eu tenho que regar, né? Eu tenho que pôr esterco, eu tenho que ajudar ele a crescer. É um tipo de semeadura também, para a gente entender. Aí ele falou, quem semeia na carne, da carne vai colher o quê? Corrupção. Por exemplo, veja bem, eu estou falando que é proibido, eu não sou ministro, líder de regras humanas, de religiosidade,
mas de palavra rema, revelada. A gente aprende uma palavra da parte do Senhor, a gente muda os nossos comportamentos porque Deus falou conosco. Não é porque um homem proibiu. Lógico que a gente pode dar orientações, é bom toda instituição ter as suas regras. Mas a verdadeira transformação é quando Deus fala, a pessoa ouve a voz de Deus e fala, eu vou mudar por causa de Deus. É um milagre da transformação. Da mesma raiz grega de metamorfose, que também é chamada de metanoia, que também deriva arrependimento. Numa palavra grega só, traduzido para o português, pode ser transformação, metamorfose e arrependimento. Vem a palavra provoca uma metamorfose em nós, uma transformação de vida. Então eu vou falar por causa da palavra. Eu assisto um jogo de futebol, aparentemente é pecado? Não é, mas eu estou semeando na carne e no espírito. Os irmãos são espertos. Oh, glória! Ó, novela eu nem vou falar nada porque aqui ninguém assiste, graças a Deus, né? Tudo crente, amém? Aí eu assisto um filme lá de bang, tiroteio. Hoje não tem mais bang. Hoje é, sei lá, assim, eu não assisto o filme, mas é Matrix. No meu tempo era Exterminador do Futuro. A gente lá, mas é só matança, tiro na cabeça, arranca a cabeça e tal. Está semeando na carne e no espírito. Irmão, estou falando de coisa ainda que são lícitas. Paulo falou que não é lícito. Porra, não gostava tanto de Exterminador do Futuro. Tem assim na TCM para mim assistir, não pode? Não, aqui não pode. Mas está semeando na carne ou no espírito? Quanto que você está semeando na carne e quanto você está semeando no espírito? Hoje é tecnologia, irmão. Você ouve uma pregação, olha o que você quiser. Ai, eu não entendi muito bem aquilo que o Ronaldo falou, não prestei atenção. Você entra no meu Facebook lá, todo sábado tem um culto lá. No grupo Vida com Propósito, Ministério Evangélico Vida com Propósito, canal no YouTube, todo sábado, domingo, solta um vídeo lá do culto. E os outros pastores que você conhece? E os pregadores que você admira? Isso tudo Bíblia pode fazer. Tem que remir o tempo. Tem que plantar no Espírito. Está entendendo porque uns obtêm resultado e outros não? Amém? Amém. Está entendendo porque uns obtêm resultado e outros não? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Dentro desse raciocínio, a gente falando de propósito, por exemplo, por que você vem no culto? Né? Não vai sair corrigindo ninguém, e nem os casais vão brigando com o outro, ou os amigos, os irmãos vão brigando com o outro, porque você aprendeu uma coisa. Aprende, começa a praticar e ensina os outros. Não briga com não. Alguém vai dizer assim, é comum para um novo convertido dizer assim, ó, eu vou no culto, eu vou lá para assistir o culto. A gente vem para assistir o culto? Não é show. Assistir, você vai assistir peça de teatro, né? Vai assistir alguma partida esportiva, apesar de ser tudo combinado, você fica torcendo igual todo, mas tudo combinado, os resultados, tá bom? Não queria estragar o seu coração, não, mas as partidas esportivas lá é tudo combinado já. Mas você vai assistir? Vai, não tem problema, vai assistir. Isso você vai assistir uma peça teatral, uma partida esportiva. O culto você não vem assistir. Então eu vou lá, aqui especificamente, porque eu conheço o irmão Ronaldo. Ele se esforça para ser gente boa, né? Não sei se ele é, mas pelo menos se esforça para ser gente boa. Eu gosto do jeito dele, gosto da irmã Cecília, aquela família lá, está no meu coração. Então eu vou lá no culto por causa disso. Glória a Deus se você tem esse sentimento, mas não é esse o motivo também porque você vem aqui. Eu vou lá para participar, não sei, vou ver o que dá. Né? Não tinha o que fazer, eu vou lá. Deus abençoou muita gente até porque não tinha o que fazer e veio no culto. Porque Deus é bom. Deus não ama como o homem ama. Deus ama muito mais do que nós amamos. Deus ama de maneira perfeita. O meu amor e o seu amor é igual a nós. Ele oscila. Essa conversinha, inclusive os jovenzinhos, né, que vão se casar ainda, que são recém-casados, essa conversinha que o meu amor por você é eterno, o meu amor por você vai ser sempre assim, é tudo que eu posso dar. Não se apoia nisso não. O amor perfeito é o amor de Deus, porque Ele é perfeito. O amor do ser humano oscila da mesma maneira que o ser humano oscila. Pega uma mulher com TPM, se tiver atacado, vai ver o amor dela nesse dia. Né? E o homem com as contas atrasadas, então, vai ver o amor dele nesse dia. É o sei que tem que amar ele nesse dia. Alguns exemplos só assim só, né?
Então, você vem no culto para adorar a Deus, para cultuar. Tem que ter esse entendimento. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus pensamentos. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem deu primeiro a Ele, para que depois pudesse receber algo dele? Ninguém, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém? Amém. Romanos 11, do 36 ao 39. Por isso a gente vem no culto para adorar Ele, porque tudo é dele. Vem no culto para cultuar. Se alguém tinha perguntado para você o que é cultuar, cultuar é Romanos 11, do 36 ao 39. O que está escrito lá? Eu também não lembro, mas eu tenho aplicativo, eu tenho mídia, irmão. Você lê no Espírito, abre a Bíblia lá no celular, Romanos 11, 36 a 39. Tudo, o finalzinho, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então eu vou no culto para entregar minha vida a ele. Eu vou no culto para dar esse tempo a ele. Eu vou no culto para dar o meu louvor a ele. Eu vou no culto para reconhecer que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu estou conseguindo é por ele e é para ele. É por causa dele e é para ele. Por causa dele estamos aqui essa noite e por ele nós proclamamos vitória. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vida com propósito. Entender por que vem no culto é uma coisa muito mais sublime. Ah, perdão, eu talvez esqueci de citar uma das coisas principais do que as pessoas vêm no culto. Ah, vem no culto buscar alguma resposta, né, irmão? Passando por uns problemas, passando por umas lutas. Ou quando está tudo bem também, mas eu quero mais de Deus. Está errado desejar isso? Não está. Está errado não. Mas não ponha isso em primeiro plano. Aleluia. Primeiro plano, eu vou para entregar tudo para ele. Aleluia. Mas eu não estou tendo nada para entregar, estou uma fraqueza lascada. Entrega a fraqueza para ele. Entrega os medos para ele. Isso é culto. Isso é culto. Senhor, eu estou aqui, ó. Cuida de mim, cuida da minha casa, cuida do meu amanhã. Mas entende que isso é culto. Mais do que um pedido, é uma entrega. Eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto. Deixa eu contar algo para você. Tiago capítulo 1, versículo 17 está escrito assim: porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Esteja a mão assim para receber, ó. Diga: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo. Profetiza sobre a vida do teu irmão. Fala: vem descendo. Fala: vem descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Em quem não há mudança e nem sombra de variação. Diga assim, ó: vem descendo. Vai para ele, fala: vem descendo. Vem descendo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo. Diga: vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Aplauda o Senhor. O verbo vem descendo no modo que está conjugado. O que você entende? Já desceu ou irá descer? Ou está? Quando está descendo? Quando? Agora. E amanhã? Continuando. E depois da manhã? E depois? E até os últimos dias da sua vida? E o que está descendo? Toda boa dádiva. Dádiva é presente. Dádiva é resposta. Na palavra dádiva, dádiva de Deus, está escrito orientações, provisões, recurso. Está descendo toda boa dádiva. Todo dom vem descendo. A dádiva e o dom. E sobre esse ponto eu quero falar com você, ó. Fica atento, vem aqui comigo. Vem a dádiva primeiro, que são as provisões. O que você precisa? Algo material? Deus fala: recebe. Algo espiritual? Recebe.
Cura, recebe no nome de Jesus. Direção, recebe no nome de Jesus. Mas depois vem o dom perfeito. Sabe um dos motivos lá atrás que eu perguntei do porquê a pessoa não prospera na vida com Deus, não segue, não vive tudo o que ela até tem entendimento que deveria viver? Porque ela fica a maior parte do tempo, ou então todo o tempo da vida dela, na fase só de receber. E o desejo de Deus para mim e para a tua vida é que nós sejamos uma bênção. Fala, o teu espírito vai falar para a sua própria alma. Diga agora para você mesmo, o teu espírito falando para a tua própria alma. Diz assim, ó, ser tu uma bênção. Como é seu nome? Vou apertar de novo. Como é seu nome? Fala assim, seja uma bênção. Cadê a pessoa que vai ser uma bênção? Como é seu nome? Fala assim, seja uma bênção. É esse que é o segredo. Quanto tempo faz que eu e você estamos no nível só de receber? Estamos só na necessidade. Seja uma bênção. Vem descendo toda a boa dádiva e todo o dom. Por que é o dom? Para a obra. A dádiva é para você, mas o dom é para a obra. Vem as duas coisas juntas. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo como chuva do nosso Pai que é bom, do nosso Pai que é bom. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo como chuva do nosso Pai que é bom, do nosso Pai que é bom. Em quem não há variação, não mudou nem mudará, se manifesta entre nós com seu grande poder, com seu grande poder. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo como chuva do nosso Pai que é bom, do nosso Pai que é bom. Ó, vem comigo. Você entende que se está descendo tudo isso, pensa numa cachoeira, né? Pensa num fluxo. E se está descendo, ele está sempre descendo. Nunca será interrompido por Deus. Ó, nós aprendemos como cristão, um dos ensinos básicos é entender que existe o primeiro, o segundo e o terceiro céu. Né? O que é o primeiro céu? É esse céu natural que a gente vê, o azul, as estrelas, né? Quando vê as estrelas à noite, esse é o primeiro céu. O que é o segundo céu? O segundo céu, espiritualmente falando, é a parte do cosmos, acima do que os nossos olhos podem ver. É onde está a batalha espiritual, ou então as guerras, né? Que é uma prova bíblica. Efésios 6, 13. Porque a nossa luta não é contra a carne e o, mas contra principados e que habitam nas regiões. Os demônios estão para baixo da terra, eles estão por aqui tentando atazanar, mas a guerra é travada lá em cima, nas regiões celestiais. Por que não fala o céu? Porque o céu de verdade é o terceiro céu, lá onde Paulo foi de Coríntios 12. O terceiro céu, onde está Deus. Por isso que quando às vezes alguém dizia assim, eu profetizo sobre a tua cabeça céus abertos. Aí alguém que entende um pouco de teologia fala, essa profecia é falsa, porque o céu já está aberto. O terceiro céu realmente está aberto. Porque Deus abriu o céu sobre a cabeça de Jesus. E todos que creem em Jesus não têm os céus abertos. O que pode estar fechado sobre a cabeça de alguém é o segundo céu. Então se alguém profetizar, eu profetizo sobre a tua vida céus abertos, é o segundo céu se abrindo também. E o fluxo lá
que é contínuo, está chegando sobre você. Amém. Sobre mim. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo. As dádivas nos dão. Presta atenção, dádiva é presente. Dádiva é para você. É para te dar resposta, para dar orientação, fortalecer, comida, roupa, carro, casa, tudo que você precisar. Para se estabilizar, Deus está te dando, vai te dar. São as dádivas. Mas junto com a dádiva, Ele dá o dom. Você sair do nível só de recebedor e ser doador de Deus. É verdade. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Eita, glória. Você precisa ser doador de Deus. O mundo continua em trevas. Deus levantou Paulo, Paulo foi. Muitas almas foram salvas, mas a boa parte do mundo ficou em trevas. Deus levantou Pedro, Tiago, João, fizeram a obra, mas se foram. Deus levantou Agostinho, fez a obra, mas se foi. Deus levantou os anabatistas, fizeram a obra, mas se foram. E continua pecadores do mundo precisando. Deus levantou John Hus. John Hus fez a obra, mas se foi. E o mundo continua precisando de pregadores, de evangelizadores, de evangelistas, de missionários. Deus levantou Martinho Lutero, que coisa maravilhosa, mas Martinho Lutero se foi. Deus levantou para os pentecostais John Wesley. Glória a Deus pela vida de John Wesley. Mas John Wesley se foi. E o mundo continua precisando de pregadores, de evangelistas, de missionários. Deus levantou Billy Graham. Billy Graham se foi, esses anos, morreu com 99 anos. Maior pregador do evangelho do século XX. Mas se foi. Como é seu nome, meu? Deus está contando com você. Amém. Você é uma bênção. Amém. Ronaldo, mas eu nunca que eu vou conseguir pregar, eu nunca que eu vou conseguir cantar. Irmão, um chamado você tem. Para de se enganar. Para de se iludir. Você quer ver a vida ficar equalizada? É entender o chamado. Mas chamado não é essa coisa de título em igreja, cargos, votos. Isso aí sim, isso é importante. Mas é muito além disso. Se você tem um cargo na igreja, faça bem feito. Se você tem um título na igreja, honra esse título. Mas se você não tem, faz a obra do mesmo jeito. E quando você não estiver na igreja também, faz a obra também. Foi esse evangelho que eu aprendi. Eu vivo ele faz 24 anos. Glória a Deus. Nunca me preocupei com aparência, com local, com status, com reconhecimento de homens. É tudo para Deus. Já ganhei muito mais de 1000 almas para Jesus em 24 anos. Vai estar tudo registrado no céu. Conto como testemunho, porque a minha visão sempre foi ganhar almas. Quando eu me converti, eu conto isso de mim porque eu acredito que a experiência não necessariamente não pode ser diferente do que foi para você. Quando eu me converti, irmão Tiago, eu não pensei em outra coisa, eu não pensava em outra coisa, não pensei em ficar rico, não pensei em ter sucesso, eu pensava em levar almas para o reino de Deus. E eu sem saber falar de Bíblia, sem conhecer quase nada do Evangelho, de estudos do Evangelho, eu tinha uma fé que se eu levasse a pessoa a participar de um culto, Deus ia salvar ela. Eu já contei para muitas pessoas, em 1996, na escola, eu estava na Escola Brasil, era o meu 3º ano do antigo colegial, eu levei a classe inteira para participar do culto, porque estava de janela, aí ia ficar todo mundo esperando lá, eu falei para eles, eu vou no culto, na igreja lá no centro da cidade. E eu, novo convertido, não era obreiro, não era nada. Falei, vocês não querem ir? E eu percebi que muitos quiseram ainda por curiosidade. Nós iríamos ter que ficar sem fazer nada na escola para esperar a próxima aula, porque estava de janela, o professor daquela aula tinha faltado. Das 7 às 9 a gente ia ficar sem fazer nada. E o culto ia das 7h30 às 9. Falei, dá até assistir o culto, acabou o culto, até recebe a bênção apostólica e pega a aula ainda aqui. O professor vai dar aula, não podia faltar da próxima aula. Quase 40 alunos foram comigo. 1996, o pastor prega assim, Atos 3,19: arrependei-vos e convertei-vos, para que haja tempo de refrigério para as vossas almas, na presença do Senhor.
Você pensa no meu coração como ficou? Eu não conhecia nem o versículo, mas eu tive o bom ânimo de convidar eles. E chegar lá, o pastor abre a Bíblia e fala, vamos pregar. E a palavra de hoje, dos 40, a maioria incrédulo. A palavra de hoje é Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que haja tempo de refrigério para as vossas almas na presença do Senhor. Quase todos hoje são crentes. Se converteram naquele dia? Não, Ronaldo. Ficaram tirando dúvida comigo. Não, irmãos. Se converteram naquele dia, Ronaldo? Não. Ficaram tirando dúvida comigo o resto do ano. Alguns eu convivi, outros não. Mas dos 40, uns 35 são crentes. Hoje. Ser tu uma bênção. Precisa de mais John Wesley. Precisa mais Billy Graham. Os Billy Graham na rua. Os Billy Graham no trabalho. Os Billy Graham na escola. Os profetas em casa. Prega para a tua esposa. Prega para o teu esposo. Prega para o teu filho, para a tua mãe. Não fica dependendo só do pregador da igreja. Prega você também. Quer ver a sua vida virar uma vida de resultado? Ser tu uma bênção. Sai do nível só de recebedor. Passa para o nível de doador. Olha, Ronaldo, mas se eu passar para o nível de doador de bênção, eu vou deixar de ser recebedor, não vou receber mais nada? Não se engane, irmão. Não se engane, irmão. Aí é que Deus vai dar muito mais. Ele vai suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. É verdade. Você não vai fazer por barganha isso aí, por amor à obra. Para terminar, quer entender a resposta? Abre comigo lá em Mateus capítulo 13, onde a Cecília leu, no versículo 3. Mateus 13, 3. Porque toda boa dádiva todo dom perfeito. Amém? Amém. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. Diga comigo, um semeador saiu a semear. O semeador vai fazer o quê? Saiu a E semear. o que é semear? Plantar. Vamos continuar lendo. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Outras versões dizem à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Para ganhar tempo, já vamos explicando, porque essa aí é a única parábola que Jesus explicou. Lá no final do capítulo, ó, não, no final não, num trecho para frente, ele começa a explicar. Aos pedregais, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata. A partir do versículo 19, ele vai explicar a parábola. É a única parábola que ele explicou. E eu quero que você entenda. Eu já fiz um estudo sobre ela, irmão. Eu já conheço essa passagem. Vamos relembrar hoje. Para nós aplicarmos essa passagem, essa parábola, na nossa mensagem. Eu preciso ser uma bênção. Eu preciso sair do nível de ser só recebedor e ser uma bênção. Todas as provisões estão sendo derramadas sobre a tua Amém. cabeça. Os céus já estão abertos sobre a tua cabeça. Em nome de Jesus. Já foi desbloqueado o fluxo de novo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito está descendo sobre você. Ser tu uma bênção. Mas, e outro ensinamento básico dessa parábola. A semente, o que é? É a palavra de Deus. Diga, a semente é a palavra de Deus. Diga, e a terra sou eu. A semente é a palavra de Deus. E a terra é o quê? A terra sou eu. Aí falou, um tipo de terra é aquela à beira do caminho. O que é uma terra à beira do caminho? Se você passar numa estrada de chão, você vai perceber que os carros que passam pela estrada de chão jogam muita poeira bem do ladinho, assim, à beira do caminho. Então fica tudo morto ali. Porque a estrada já é morta. Não se planta nada numa estrada, né? E aquele pedacinho à beira do caminho, que aparentemente era para servir de terra fértil também, fica tudo morto ali. A semente ali nem entra. A beira do caminho é essa terra. Quando você for numa estrada de chão, você presta atenção.
bem do ladinho dela assim. Tem ali, às vezes até um elevado, mas fica tudo avermelhado também, não nasce nada. Então a terra ali, não é que ela nem que ela é infértil, ela é tão dura, tão resistente, tão áspera, que a semente, se você jogar lá, bate, fica na superfície e vem o passarinho e come. Na prática, o que Jesus explicou? A semente é a palavra, a terra somos nós. Então esse tipo de terra é aquela pessoa que ela ouve, a palavra até ouve, e ela até gosta, mas não desce para o coração. E Jesus fala que o passarinho aí é uma representação do maligno. Vem o maligno e tira a semente. Não, esse negócio de ser crente, esse negócio aí de ouvir falar de Deus, imagina, você está precisando muito ir ali falar com você ser uma bênção. Tenha piedade mesmo, até o maligno vai ter surpresa no seu coração, porque você pensa que é pensamento seu. Ele vai fazer o que você fazia de novo, vai se divertir. Se é muito jovem, ou você já está cansado, é melhor se divertir, vai se divertir. Esquece vai ser uma benção. É o jeito que o maligno vai tentar tirar a semente da vida de algumas pessoas. E essa pessoa é a terra à beira do caminho. Vamos continuar lendo, no versículo 4. Fica a Bíblia aberta aí. No 5, na verdade. E outra parte da semente caiu em pedregais. Caiu onde? Pedregais. Onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Pedregais. Você pensa em pedregais, está vendo um monte de pedra. Mas tinha terra também? No pedregais? Tinha. Falou aí, tinha terra, mas era pouca. Então, os pedregais, entenda comigo aqui, não era pedra até por cima da terra, a pedra era por baixo. Era um lugar que tinha muita pedra por baixo, não, era um lugar pedregoso. Então a terrinha era superficial. Num lugar desse, olha só, a semente germina rápido. Transferindo para as pessoas. O que são aquelas pessoas? É aquela pessoa assim que você olha, o familiar, o evangelista, o pastor, fala assim, isso vai dar trabalho para se converter. Nossa, olha, falar para você, tanta contaminação, o bicho é ruim, a bichinha era pecadora, vai dar trabalho. Aí ela participa de um culto na igreja, oh, aleluia, glória a Deus, e chora, fala em língua estranha. Você faz 10 anos que você está orando, começou a falar em língua estranha, porque não aprendeu o que já foi dado, é só tomar pó da bênção, né? Mas 10 anos que você aqui não fala em língua estranha, a pessoa, o primeiro culto que ela participou, já fala em língua estranha. Aí todo mundo fica maravilhado. Que bênção, olha, nasceu rápido a semente. Isso daí tem uma parcela de culpa da pessoa, mas também de quem acompanhou ela. Não evangeliza, não ensina, não doutrina, não discipula, não cria raiz. Eu ia falar no final, mas para vocês irem compreendendo, eu já vou adiantar. Ronaldo, isso que está escrito aí está determinado que tem que ser assim? Não. É a pessoa que escolhe que tipo de terra ela vai ser. Os vivos ligaram essa noite? Estão tudo aqui ainda, os vivos? E quem vai morar no céu? Quem está suportando o calor também veio? Amém. Glória a Deus. Então fica atento. Você que escolhe o tipo de terra que você vai ser. Não é que obrigatoriamente, esquece isso aí. Esse raciocínio, se alguém te ensinou isso para você, foi confusão. Não vou dizer que é mentira, mas a pessoa não é mentira porque nem ela sabia. Ela passou uma informação errônea porque ela aprendeu de maneira errônea. A regra está dizendo que dentre os crentes, 25% só que vai ser salvo, que vai produzir bastante. Porque são 4 tipos de terra, não é isso? Uma caiu à beira do caminho, uma é uma terra que tem pedregais, uma é uma terra cheia de espinhos e outra é terra fértil que produziu aquela árvore frondosa, frutífera. Então é só 25% que cresce, que prospera, que vive o propósito de Deus. Não é não, isso é uma mentira. A pessoa escolhe o tipo de terra que ela vai ser. Porque a palavra de Deus é para todos. Quer uma prova? Atos 17:30. Mas agora
para que todos e em todo lugar cheguem ao conhecimento dos planos de Deus e se arrependam. A salvação é para todos. O crescimento é para todos. A ordem para ser uma bênção foi só para Abraão? É para todos. Então você que escolhe o tipo de terra. Essa conta, inclusive, de 25% não existe. Jesus deu 4 tipos de modelos. É o que acontece. Mas eu quero crer que, por exemplo, de toda a igreja no Brasil, vamos dizer assim, 90% será terra fértil. E só 10% tem esses outros 3 tipos de terra. Ou nosso desejo é que no nome de Jesus 100% fosse terra fértil. E até esses que tem esse aspecto que a parábola revelou, sejam transformados. Não é uma palavra determinante, não é uma palavra definitiva. Você, eu, se hoje, ou em algum momento da nossa vida, nós nos identificarmos como, por exemplo, terra pedregosa, que não criou raiz, muda essa história hoje. Diga, em nome de Jesus eu vou ser terra fértil. Em nome de Jesus eu vou ser Fala, terra Senhor, eu escolho nessa noite, por causa da tua palavra, ser terra fértil. Em nome de Jesus. Amém. O culto está acabando, ó, só para completar. Vamos lá, o versículo 7. E a outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Olha lá. Só o 7 explica essa daí. Essa daí eu acho a mais perigosa, na verdade. Se você fazer um estudo até do que Jesus explicou, essa aí, Guilherme, era uma terra fértil também. Semente caiu também numa terra boa. Porque a árvore nasceu também, com raiz forte, com uma prospecção excelente, de ser muito produtivo. Mas como ela tinha espinhos, os espinhos cresceram junto com a plantinha e sufocaram. Sabe o que são os espinhos? As coisas do mundo. E não são pecados. Não são os pecados, não. É as coisas do mundo. As preocupações do mundo. Marta e Maria. Marta que convidou Jesus, as irmãs de Lázaro. Marta que convidou Jesus para entrar na casa. Sabe que foi ela que convidou? Olha que interessante. Mas na hora de Jesus foi ensinar, quem estava sentado aos pés de Jesus? Maria. E Marta estava fazendo o que? Estava pecando? Não. Talvez estivesse lavando uma louça, ela estava cuidando das coisas da casa. Nos dias de hoje, ela estivesse lavando a louça. Lavando a louça, perdão. Cuidando das coisas da casa. Era um pecado? Não. Mas estava se envolvendo com as coisas desse mundo. O espinho que sufoca a plantinha. Ô não, mas quer dizer que eu não tenho que trabalhar mais, não tenho que me preocupar com as minhas responsabilidades. Pelo contrário, no nome de Jesus, que você trabalhe bastante, prospere bastante, receba dádivas de Deus, tenha muito para abençoar muitos. Aleluia. E acima de tudo, receba a direção de Deus para ter um equilíbrio. Aleluia. De quanto você vai se desgastar do mundo, com o mundo, e quanto você vai se entregar, se derramar na presença de Deus. Eu repreendo todo espinho na tua vida. Toda preocupação excessiva que tenta sufocar a plantinha da renovação que o Senhor te deu, no nome de Jesus. Aleluia. E para a gente terminar, lá, o versículo 8. E a outra caiu em boa terra e deu frutos a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Dentre ainda, presta atenção, os que são considerados por Deus terra boa, ainda tem uma exigência, que você frutifique 100% do que Deus prospectou para a tua vida. Sabe o que significa esse 30, 60 e 100 por 1? Ou 100, 60 e 30 por 1? É por cento. É 30%, 60% ou 100%. Imagina, ó, que essa janela aqui é o reino de Deus. E todo o resto da parede é o mundo. Tem esse milagre hoje. Por causa de Jesus e por causa de mim e você, o reino de Deus está aqui na terra. Amém. No meio do mundo. O
mundo são as coisas naturais e o reino de Deus é espiritual. Mas o reino está em todo lugar? Não, o reino está onde você está. Aleluia. Você é embaixador do reino. É isso. Onde você está o reino de Deus. Amém? É fácil. Ele ensinou a oração do Pai Nosso. Venha o teu Reino. Traz o reino do céu à terra. Quem é o responsável de trazer o reino do céu para a terra? Nós, os embaixadores. O rei é Jesus, mas ele nos deu a comitiva, comissionou. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Em meu nome vai expulsar demônio. Em meu nome vai orar e o enfermo vai ser curado. Em meu nome vai orar e o cativo vai ser liberto. Em meu nome. Cada vez que uma pessoa é curada, cada vez que um cativo é liberto, cada vez que uma alma é transformada, cada vez que uma palavra é direcionada a ele, você entendemos a palavra, crescemos com a palavra, aprendemos com a palavra, somos transformados pela palavra. É a expansão do reino. O reino vai crescendo. O reino vai crescendo. O reino. Mas por que você limitou o reino aí na janela e o resto do mundo? Só para você entender. Porque o reino é espiritual. Ele pode estar em todo lugar. Mas, para uma analogia, para a compreensão nossa. Diferente de estar no reino e estar no mundo. Então eu era do mundo. Aí eu aceito Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sou terra boa ainda, hein? Porque na verdade os outros 3 tipos aí de terra é gente que nem vai continuar crente. Terra à beira do caminho. Terra que tinha muitas pedras por baixo. A superfície dela era pequena. A terra que cresceu espinho junto, sufocou a plantinha, é os que se desviam. É os que desistem. É os que essa dúvida de por que as coisas não dão certo para mim, por que eu sou mais coitadinho dessa vida, por que todo mundo consegue. O interessante é que todo mundo pensa assim. Sempre acha que o pasto do outro é mais verde, sempre acha que a roupa do outro é mais bonita, que o carro do outro é mais potente. O meu é V6, o dele é V8. Deus é injusto comigo. Quando eu comprar um V8, aí encontramos que tem um V12, o dele é V12. 12 de potência lá, o meu é V8, então Deus é injusto, nunca está contente. Para quem não é contente, nada é suficiente. Para quem não é contente, nada é suficiente. Você ouviu o que ele falou, mas não pode repetir. Para quem não é contente, nada é suficiente. Jesus falou assim: se alegra com o pouco, seja fiel no pouco, porque sobre o muito eu vou te colocar. Amém. Sabe por que a gente não prospera muitas vezes? Sabe por que a gente não vive o melhor de Deus mesmo? Porque a gente administra muito mal um pouco. Ele já te deu, que para nós parece muito, mas para ele é pouco. E a gente se mostra com pouco e fala: como é que eu vou dar mais? Não sabe administrar nem pouco. Mas hoje o nome de Jesus mudou na nossa vida. Amém. Estamos passando de estágio. Saímos do lugarzinho lá de machucado, porque os pensamentos dele são pensamentos de paz. Fomos para o nível de busca intensa, ele vai receber. E fomos para um nível maior ainda de sermos obreiros do Senhor. Você vai entender o que é a frase agora, ó. Aqui, assim, me buscar de todo o coração me achareis. Não dá um entendimento assim, a buscar de todo o coração é buscar com fé mesmo, é fazer uma campanha de jejum mesmo, é subir no monte 100 dias, jejuar 100 dias, subir no monte, resignação total. Pode ter valor isso, mas buscar de todo o coração significa: Deus, não é mais do meu jeito, não é mais a minha vontade, não são segundo mais as minhas expectativas, é do teu jeito, agora é a tua vontade, agora é o teu querer, agora é o teu propósito. Isso que significa, na real, buscar de todo o coração, se entregar por inteiro, todo ser, se entregar por inteiro. Estamos terminando. Olha só, o nego fala que na graça é fácil, né? É fácil por causa da graça, mas a exigência da graça é muito maior do que a exigência da lei. Porque na graça ele tem muito mais ferramenta. Na lei, alguns erros já morria. Na lei, se conseguisse uma liberdade por um período e depois errasse de novo, tinha que esperar mais 50 anos pelo ano da graça, pelo ano do jubileu, pelo ano aceitável do Senhor. Em Lucas capítulo 4, Jesus fala que veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas eu errei muito ontem, Ronaldo. Hoje é o ano aceitável do Senhor.
Mas amanhã não sei se vai ter muita força. É o ano aceitável do Senhor. É o ano do perdão. É o ano da graça. Esse ano é espiritual agora. Não são mais 365 dias. É o resto da tua vida com Cristo. Ele dispôs a te perdoar, dispôs a te pôr de pé, disposto a te vivificar para viver os planos dele. Então, a graça tem muito mais ferramenta, mas ela é exigente. O que é 30%? Lembra que falaram de 30% e 30%? É a pessoa que está aqui, ó. Ela está mais até aqui. Se converteu, ela tem a terra boa. O mundo aqui, ela está no mundo? Não, está aqui. Mas está perto do mundo? Corre risco? Corre. Assim, né? De dar uma desviada, uma escapulida para lá. Aí o outro foi 60%, já está aqui, ó. Em relação ao mundo, está aqui, já está bom, né? Então, tanto longe do mundo. Agora, o centro da vontade de Deus é aqui, ó. Aqui é 100%. 60% está aqui, tá bom? Tá bom. Mas é o que Deus quer? Não. Ele quer que você dê 100%. Quem está aqui, ó, está cheio de cobertura de promessa. Está no centro da vontade de Deus. 2 Coríntios 5,17, que é muito conhecido. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram. desde que tudo se fez novo. A graça do Senhor Jesus, o amor do Deus eterno e sem igual, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, que é maravilhoso, esteja com cada um de nós, não somente hoje, mas até a eternidade, aonde todos estaremos com Cristo. Os irmãos podem dizer amém. Amém. Desejo para o teu irmão a graça e a paz do Senhor.